E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Tips and Tricks. Se você não viu o episódio anterior, clica no card ali em cima que vai que eu respondi a sua pergunta. Antes da gente partir para as dúvidas de hoje, me segue nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo. E se você quiser que eu responda alguma pergunta sua, não se esqueça de utilizar a hashtag Responde no Tips em qualquer lugar que você queira publicar a sua pergunta, beleza? Sem enrolação, vamos lá para nossa primeira pergunta de hoje, que é a pergunta do Thiago Paiva. Ele tá querendo saber o seguinte: é mais difícil fazer color grading em um vídeo gravado no celular do que em uma DSLR? Eu sinto dificuldade. Thiago, eu diria que pode ser sim mais difícil você fazer grading, fazer correção de cor no material que está vindo do celular do que no material que vem de uma DSLR, que vem de uma mirrorless, que vem de uma filmadora profissional, por exemplo. Por quê? Porque essas câmeras mais avançadas, elas têm alguns fatores que entregam mais possibilidades para a gente editar as cores. Aí eu tô falando, por exemplo, de uma coisa chamada Dynamic Range. Existem materiais que saem das câmeras que têm determinadas configurações que permitem que a gente faça alterações mais drásticas, digamos assim, no visual da nossa cena. Então, por exemplo, um celular tem menos Dynamic Range do que a Sony A7S, que é a que a gente está usando para gravar esse vídeo aqui, por exemplo. Assim como a Sony A7S tem menos Dynamic Range do que uma câmera de cinema, por exemplo. O que isso significa? Significa que a gente consegue fazer menos alterações no celular do que na 7S. Ao mesmo tempo que significa que a gente consegue fazer menos alterações na 7S do que no material que vem de uma câmera de cinema. Então, e aí outros fatores que não são só Dynamic Range, por exemplo, a taxa de bits e não o bitrate, a taxa de bits, como por exemplo o material ser em 8 bits ou em 10 bits, ou então o formato que esse material sai da sua câmera, material que sai no formato RAW, ele tem muito mais possibilidade de edição do que o material que já sai comprimido da câmera, como é o caso de uma 7S, de uma DSLR, por exemplo. Então, todos esses fatores acabam dificultando bastante a nossa vida quando a gente está trabalhando com materiais de câmeras, por exemplo, de celular ou de câmeras de entrada, ok? Eu falo bastante sobre isso no meu curso de Color Grading e correção de cor, o Edite como Artista. Se você quiser conhecer melhor o curso, clica no link que tá aí na descrição que eu vou deixar um descontinho especial para você que tá vendo esse Tips and Tricks, tá ok? Próxima pergunta do Divulga Rap. Matheus, o que fazer quando o cliente é indeciso? Cara, isso é uma dificuldade que todos nós, produtores de vídeo, temos. Nós que trabalhamos com clientes, eu acho que não só produtor de vídeo, acho que fotógrafo deve sofrer com isso, o designer deve sofrer com isso. Enfim, prestar serviço de criação é tenso, porque tem cliente que nem sabe o que quer, chega pedindo tudo, mas aí no fim das contas ele não quer nada. Enfim, é tenso. Qual que é meu conselho para você quando o cliente é indeciso? Limite o número de alterações que você vai fazer no teu projeto, tá? Às vezes o cliente acha que por ele tá te pagando, ele tem o direito de fazer 50 mudanças diferentes. Ele pensar numa coisa, aí depois ele tá lá, você vai lá, faz esse vídeo pro cara, aí de repente ele quer mudar completamente a edição, quer mudar a música, quer mudar uma infinidade de coisas que no fim vão te dar o dobro de trabalho que você teve para fazer a primeira versão do vídeo. Então, primeira coisa básica que vem antes de limitar as alterações: tente ao máximo entender o que seu cliente quer. Eu sei que às vezes pode ser muito difícil, porque às vezes ele nem sabe o que ele quer, mas tente ler a mente do seu cliente. A gente precisa desenvolver esse superpoder aí para conseguir trabalhar bem. Tente fazer isso. Se você não conseguir, de repente, chegar num consenso com o seu cliente, limita o número de mudanças que você vai fazer no seu projeto. Escreve isso em contrato, faz o cliente assinar. Depois de feito isso, você não vai ter mais dor de cabeça com alteração. Pode ter certeza, a gente faz bastante isso por aqui. Às vezes funciona, às vezes não. Tem cliente que é muito insistente, tem cliente que a gente faz na amizade para não perder o trabalho do cara, mas pode funcionar para o seu caso se você tiver bastante pulso firme para evitar esse tipo de coisa, beleza? E vamos agora responder a pergunta que está vindo diretamente da nossa live no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, você não tá ligado.
A gente faz live sempre que a gente vai gravar o Tips and Tricks. E aí eu escolho uma das perguntas da live que tá rolando aqui do meu lado para responder aqui no Tips, ok? E se você participar da live, você pode fazer sua pergunta que eu posso escolher a sua para responder. Segue lá, @BrainstormTutoriais, para você descobrir quando que rola a live do Tips and Tricks, beleza? E a pergunta que eu tenho hoje aqui é a pergunta do Brian Souza. O que melhora a velocidade para renderizar os vídeos? A placa de vídeo ou o processador? Cara, essa é uma pergunta clássica da galera aí que quer entender um pouquinho mais sobre hardware para edição de vídeo. E o que eu posso dizer para vocês é que, de um modo geral, depende. Mas eu diria que o processador é mais essencial do que a placa de vídeo no atual momento que a gente está vivendo nesse mundo do audiovisual. Por que eu digo isso? Primeiro porque os softwares de edição de vídeo, eu tô falando de Premiere, de Vegas e alguns outros também, eles ainda não têm todos, por exemplo, os efeitos com aceleração gráfica, com aceleração por GPU. Por exemplo, eu sei que o Premiere tem apenas efeitos como o Lumetri, alguns outros efeitos de correção de cor, que são acelerados por GPU. O que isso significa? Significa que se você está usando no seu vídeo, por exemplo, efeitos que não são acelerados por GPU, pela placa de vídeo, quando você for renderizar, mesmo que você tenha a placa de vídeo mais potente do universo, o Premiere não vai usar todo o potencial dela para renderizar o seu vídeo, porque o material que está ali, as coisas que você está usando no projeto, não permitem essa utilização da placa de vídeo. Ele não está sabendo usar a engenharia. A engenharia dos plugins não foi feita para a placa de vídeo, ela foi feita pro processador. Então são raros os casos onde a gente tem softwares com efeitos mais avançados que são acelerados por GPU. Eu sei que o After agora está começando a aumentar bastante. Por isso que eu digo que é no atual momento, porque num futuro muito próximo a placa de vídeo vai acabar valendo mais que o processador. Mas ainda assim, eu acredito que o processador é essencial para você conseguir editar bem os seus vídeos. Eu diria que se você tem um processador potente e uma placa de vídeo mediana, é muito melhor do que você ter uma placa de vídeo potente e um processador mediano. Até porque quando você está editando um vídeo, não é só o vídeo por si só, né? Mas toda a engenharia do software ali que está rodando exige bastante do seu processador, exige bastante da sua memória RAM, exige bastante do seu HD, do seu SSD e por aí vai. Então eu diria que é melhor, se você, por exemplo, estiver pensando em investir num processador ou placa de vídeo, invista num processador primeiro, caso você esteja aí utilizando esses softwares de edição de vídeo. Eu tô falando de edição, não tô falando de 3D, não tô falando de motion não, tá? Edição, processador vale mais a pena nesse atual momento. Em breve, o jogo pode virar aí para as placas de vídeo, tá certo? E a última pergunta de hoje é a pergunta do As Aventuras de Andrew Play. Olha, eu curti muito o nome desse canal. Ele diz o seguinte: só apegado ao Vegas porque já usei várias versões há anos. Não consigo me agradar com outro editor de vídeo porque sei que não será igual. Então eu te pergunto, é preciso saber editar em vários editores para se profissionalizar? Ou eu posso só gostar do Vegas e tá tudo certo? Meu, isso me lembrou muito o dilema que eu passei antes de começar a usar o Premiere. Eu era exatamente assim, eu sabia que eu conseguia fazer muita coisa no Vegas, mas se eu fosse por outro software, eu ia ter dor de cabeça. Isso mudou a partir do momento que eu falei, quer saber? Dane-se, eu vou pro Premiere, não vou mais abrir o Vegas enquanto eu não conseguir finalizar um vídeo no Premiere bem. Fiz isso, funcionou, hoje eu consigo usar outro software. Mas, respondendo sua pergunta, é preciso saber editar em vários editores para se profissionalizar? Eu diria que, de um modo geral, não. Mas depende, tá? Tudo na vida depende, no fim das contas. Por exemplo, se você quer trabalhar numa produtora e essa produtora, de repente, só utiliza um determinado software, como, por exemplo, Final Cut, ou Premiere, ou, sei lá, DaVinci Resolve, você vai ter que se adaptar e saber usar esse software para conseguir trabalhar nessa produtora. Mas se você for freela, teu cliente nunca vai te perguntar qual software que você usou para editar. Ele quer saber só do resultado final. Nesse caso, então, não vai fazer diferença, tá? Então, eu acredito que você pode sim usar o Vegas e tá tudo certo, fica tranquilo, a não ser que você tenha realmente essa necessidade por algum fator externo para trocar de software ou, principalmente, caso o software que você está usando esteja te limitando. Pode chegar num ponto que você vai olhar para o Vegas e falar, meu, não dá mais, eu não consigo fazer tal coisa que eu queria fazer aqui dentro do Vegas.
Então, bola pra frente, cara. Tenta achar um outro software que seja parecido com o Vegas, ou então procurar alguma coisa que possa te ajudar a migrar de software, tipo Road to Premiere aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui no card. Que de repente você pode conseguir bons resultados com outro software se você se dedicar para trocar. A adaptação pode ser bastante difícil, pode ser demorada, porque eu sei que cada um tem o seu tempo aí de aprender, mas pode valer muito a pena caso o seu software atual esteja te limitando. Então, esses dois fatores, se você estiver se sentindo limitado ou se você realmente precisar se adaptar por um fator externo, porque você quer trabalhar em alguma produtora, porque você quer trabalhar numa emissora de TV, algo assim, ok? Se você for freela e o Vegas está de bom tamanho para você, segue o baile, cara, não tem problema, tá tudo certo, beleza? Essas foram as perguntas de hoje, eu espero que você tenha gostado desse Tips and Tricks. Se eu não respondi sua pergunta, fica calmo que nos próximos episódios eu posso responder, quem sabe. Não esquece de usar a hashtag Responde no Tips. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos, ok? Galera que quer saber de Tips and Challenge, acalmem-se, fiquem calmos, que vai rolar Tips and Challenge, mas preciso que vocês fiquem tranquilos, tá? E acompanhem a gente nas redes sociais, porque é por lá que a gente vai dar os avisos para vocês, beleza? E só para lembrar vocês, vai rolar um sorteio do plugin Pixel Sorter no nosso Instagram assim que a gente alcançar 10 mil seguidores. Então, se você tem algum brother que ainda não conhece o Brainstorm, esse é o momento de você mandar o nosso perfil do Instagram para ele, seguir também, ficar por dentro de várias dicas de edição de vídeo dentro do Instagram também. E se você não segue também, segue lá, @BrainstormTutoriais, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!